Eu vou começar esse vídeo, antes de apresentar o conteúdo, com uma breve apresentação. Eu acredito que tem algumas pessoas que podem até me conhecer, mas não sabem direito com o que eu trabalho. Então, meu nome é Tatiana, eu sou fisioterapeuta e eu atuo numa área da fisioterapia que se chama fisioterapia pélvica, mais aplicada à obstetrícia, ou seja, eu trabalho mais com gestante, atendo mulheres de todas as idades, com qualquer queixa da parte da saúde da mulher que seja relacionada à saúde íntima e à fisioterapia da assistência. Já trabalhei com Pilates durante muitos anos, mas depois do nascimento do José, e eu não atendo mais o Pilates, estou somente com as consultorias de parto e a fisioterapia pélvica. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês dois hormônios que eu considero importantíssimos e eles são responsáveis pela evolução do parto, que é a ocitocina. Você já deve ter ouvido falar do hormônio do amor, está presente em diversas situações da nossa vida e também no trabalho de parto. O outro hormônio é a adrenalina, também um hormônio extremamente conhecido. Está presente no nosso dia a dia e faz muita diferença quando ele aumenta, quando ele sobe no nosso trabalho de parto. Em outro vídeo eu vou compartilhar com vocês como você pode identificar em qual fase do trabalho de parto você está. Quando nós falamos em trabalho de parto, o processo ele não depende apenas de contrações acontecendo. Existe uma relação fina entre os hormônios que desencadeiam o trabalho de parto e tem uma ação durante todo o processo. E esses dois, a ocitocina e a adrenalina, têm um papel central no seu trabalho de parto. A ocitocina, ela vai ser responsável pela dinâmica uterina. Então, ela vai desencadear o trabalho de parto junto com outros hormônios e vai sustentar o ritmo e a progressão do seu trabalho de parto. Para ela manter essa evolução do trabalho de parto, não é algo automático. É aí que muitas de nós nos enganamos quando nós pensamos em trabalho de parto. A gente acha que é algo fisiológico e que vai acontecer do jeito que tiver que acontecer, sem você intervir ou não. Porém, hoje nós já sabemos que a mulher, ela deve agir de forma ativa, ela deve intervir no seu trabalho de parto para ajudar essa evolução, para que esta evolução da ocitocina seja constante e aí diminui o tempo de trabalho de parto, diminui a dor do trabalho de parto. Mas para esse cenário acontecer, você precisa entender que um dos fatores responsáveis pela progressão contínua, positiva do seu trabalho de parto é a segurança. Primeiro ponto, para eu já falar de uma vez da ocitocina e da adrenalina juntas. A ocitocina e a adrenalina, elas são inimigas, tá? Não tem como você estar em um momento de prazer, de relaxamento, de gozo, se você está em adrenalina, em alerta, um estado de insegurança muito alto, se você está tenso. Quando a adrenalina entra em ação no nosso sistema, todo o nosso corpo responde de uma maneira negativa. É um estado de alerta, então os batimentos aceleram, nós começamos a suar, nosso cérebro entra em alerta e não fica em descanso. A ocitocina, ela vai fazer com que o seu trabalho de parto evolua, porque a mulher precisa estar concentrada, a mulher precisa estar, por mais que pareça engraçado, falar, nossa, ter paz, durante o trabalho de parto, mas sim, a mulher precisa encontrar paz, segurança durante o seu trabalho de parto. Então, a ocitocina e a adrenalina, elas brigam, elas não são amigas. Por isso que você precisa entender os fatores que vão favorecer a alta da ocitocina e a baixa da adrenalina.
Quando esses fatores invertem, aqui o que acontece? E nós não queremos isso no seu trabalho de parto. Por isso que você, mulher, pode agir de maneira ativa, intervir no seu trabalho de parto para favorecer você e o seu bebê. Falando em segurança do ambiente, nós temos hoje 3 situações: parto pelo SUS, parto pelo plano de saúde e o parto pela equipe médica particular. Em 2 dessas situações, que é pelo SUS e pelo plano de saúde, você precisa entender que muitas das vezes, ou em 100% dos casos, você não vai ter controle sobre o ambiente. E isso é conhecimento. Isso vai te trazer uma segurança intrínseca. Ter conhecimento da realidade ao qual você vive vai fazer com que você trabalhe isso durante a sua gestação para não ser pega desprevenida no seu parto. No plano de saúde no SUS, é importante você entender que muitas das vezes você vai compartilhar a sala de parto com outras mulheres. Às vezes o médico que fez o seu pré-natal não vai ser o mesmo médico que vai acompanhar o seu parto. Muitas das vezes também pode ser que fique um entra e sai durante o trabalho de parto ali, na sala de parto. Troca de plantão, troca de enfermeiros. Muitas vezes, dependendo do hospital, se for um hospital estudantil, vai ter alunos acompanhando o seu parto. Então você precisa entender qual é o seu cenário, qual que é a sua realidade. Isso faz toda a diferença. No trabalho de parto, nós precisamos, a mulher precisa, isso é fisiológico, já comprovado pela ciência, a mulher precisa de um ambiente calmo, tranquilo. Tudo que favorece a ocitocina precisa ser aplicado no trabalho de parto. Nós sabemos que na realidade do SUS e do plano de saúde muitas das vezes não é possível. Mas para você entender o que é necessário neste momento, luzes baixas, pouca conversa, pessoas falando alto, entra e sai na sala, pessoas desconhecidas, procedimentos aos quais você não foi informada, de que seria feito com você. Então, aquela enfermeira ou aquela equipe que vem colocando coisas na sua veia e não te explica o que é, ou que vem toda hora fazer toque e não te explica por que estão fazendo isso a cada 10, 15, 20 minutos, e qual que é o resultado, desse toque, só fazer um toque e dar umas costas. Isso tudo é desfavorável para o seu trabalho de parto. E nesse cenário que você possivelmente possa encontrar no SUS ou no plano de saúde, é importante que você tenha voz, que você seja ativa, porque nem tudo que o hospital faz você precisa aceitar. Uma dica que eu dou para você conhecer o hospital melhor é ir na maternidade antes de ganhar o neném. Enquanto você estiver grávida, tire um tempinho, vai na maternidade, qual você vai ter o seu neném e converse com o pessoal lá do hospital, pergunte como funciona a troca de plantões, pergunta como funciona a assistência do pediatra, logo quando o seu bebê nasce. Se o hospital já atende a política da Organização Mundial de Saúde, de que quando o bebê nasce, esse neném deve vir ao seio da mamãe e ficar ali com ela um tempo. Então, pesquise sobre o hospital que você escolheu para ter o seu neném, para você ter conhecimento de como vai ser esse ambiente, de como você vai ser recebida, porque tem mulheres que conseguem lidar com intervenções desnecessárias, mas tem mulheres que já são mais contidas, inseguras, que são mais tímidas. Por exemplo, você precisa saber que no dia do seu parto, este é um momento, se você escolher o parto normal, animalesco. Não é nada lindo, assim, uma cena de filme de Orgulho e Preconceito. Não, nada romântico, tá? É lindo por outros fatores, mas o cenário em si é algo animal. Então você vai estar ali com uma camisola que muitas das vezes vai te deixar, vulnerável, porque o parto é uma situação que deixa a mulher muito vulnerável. Se você for uma mulher muito tímida, contida, você precisa trabalhar isso ao longo da sua gestação, para quando chegar lá no parto, isso não for um alerta, isso não acelerar a sua adrenalina e fazer com que a sua ocitocina desça. Você precisa se conhecer. Poxa,
Eu sou sim uma mulher muito vergonhosa, eu não me exponho, não exponho o meu corpo, e eu não quero que as pessoas fiquem me vendo, fiquem fazendo um toque toda hora, eu não quero, acho que eu vou me sentir desconfortável numa sala com muita gente. Se conheça, se der para você mudar o cenário da sua realidade, tente fazer isso para favorecer você nesse processo que é tão importante. Por exemplo, o parto do José foi pelo plano de saúde. O plano de saúde é um pouco diferente do SUS, mas tem muitas coisas que ainda são parecidas. Algumas intervenções, algumas condutas. Então, por exemplo, quando eu estava em casa, o meu trabalho de parto estava fluindo super bem e eu comecei a vomitar. Aqui entra um conhecimento importante para você. Vômito e diarreia são sinais que a ocitocina aumentou rápido no seu organismo e ela desencadeia esse desajuste. Então, muitas mulheres vomitam, outras têm diarreia durante o trabalho de parto. É importante você saber disso e não travar o seu corpo. Você simplesmente vai pedir para ir ao banheiro, se for, no caso, a diarreia, você vai pedir para ir ao banheiro e vai ficar lá. Enquanto você não se sentir segura de sair do banheiro, não sentir que evacuou tudo, você não sai do banheiro. Isso é uma escolha que você pode fazer. Tanto pelo SUS, pela equipe, pelo plano, onde for, é uma decisão e é um direito seu. Então, quando isso acontecer com você fazer essa leitura, fique feliz. Deixe o seu corpo trabalhar, porque significa que o trabalho de parto está engatando e as coisas estão dando certo. Isso aconteceu comigo, eu comecei a vomitar, eu tive vômitos aqui em casa e eu fiquei feliz. Então, assim, você vai trabalhar a favor da ocitocina, a favor do seu corpo. Eu fiquei mais feliz ainda, falei, nossa, tô vomitando, significa que a ocitocina tá aumentando, o trabalho de parto tá fluindo. Só que eu comecei a vomitar mais e meu esposo já estava muito ansioso, né? Ele não queria nenhuma intercorrência dentro de casa ou no carro e pediu pra gente já ir pro hospital. Eu falei, não, então vamos mesmo, que eu também estou curiosa para saber com quanto de dilatação eu estou. Nós falando com a nossa médica pelo celular, porém ela disse que não ia estar no hospital, não ia lá nos acompanhar e eu ia pegar a plantonista. Isso já me causou insegurança, né? Porque eu não sabia quem que estaria lá me esperando. E aí, só de entrar no carro, só de sair da minha casa, onde eu estava segura, de não saber como que ia ser, se ia demorar a triagem, né, como que essa médica plantonista ia me tratar, tudo isso já me gerou medo. Naquele momento, a minha adrenalina subiu e minha ocitocina desceu. Isso era mais ou menos meia-noite. Eu comecei a entrar em trabalho de parto umas 10h30. Até então, desde o primeiro toque que ela fez, quase 1h da manhã, até as 3h30 da manhã, eu não mudei. Do momento que eu saí de casa e fui para o hospital, eu continuei com 5 de dilatação. E aquela coisa horrorosa, porque o hospital tem a política de não internar se não estiver com 6 de dilatação. Então, por causa de 1 dedo de dilatação, eu fiquei numa sala de medicação ali sozinha e insegura, sem saber, vou internar, não vou internar, volto para casa, não volto, e aí como que faz? Isso tudo me causou tanto medo, me fez me desconectar. Até então que eu falei, uai, Tatiana, peraí, o que tá acontecendo? Domina a situação. O cenário é este, então você vai trabalhar com o que você tem. E aí eu comecei a respirar, voltei a fazer as minhas orações, os movimentos necessários, e em 1 hora o José estava nos meus braços. A minha bolsa estourou e o José estava nos meus braços. Então, olha a importância da gente identificar o que nos causou medo, pânico, insegurança. É isso que eu quero que você aprenda. Se conheça, primeiro passo. Depois, entenda qual o cenário da sua realidade, para você unir tudo isso a seu favor, porque você pode fazer as respirações, você pode fazer os movimentos, você deve orar, você precisa manter a sua fé ali, porque é um momento que exige muito de nós e até mais do que nós conseguimos entregar. Então é algo que nós precisamos de uma força divina nesse momento. Mas oração, meditação, é importantíssimo. E entendendo o cenário. Então, resumindo, retomando, para ficar claro, ocitocina alta, trabalho de parto acontecendo. Adrenalina aqui embaixo, trabalho de parto fluindo positivamente. Quando a adrenalina sobe
e a ocitocina cai, porque é automático, as duas não vão trabalhar junto, a adrenalina subiu, a ocitocina desceu. Trabalho de parto, desacelerou. Contrações, desaceleraram, porque a ocitocina é responsável pelas contrações, tá ok? Então você pode respirar, você pode fazer o que for. Se você não entender por que você está em estado de alerta, o que te fez entrar em modo de insegurança, de medo, seu trabalho de parto vai continuar travado. E aí muitas das vezes acontece da gestante tá fazendo exercício, tá se movimentando e falar, mas não tá adiantando nada. Não é por causa do movimento. O problema ali não é o movimento, o problema ali não é a respiração. Tem outra coisa que está acontecendo dentro de você que desencadeou este medo. Então analisa o cenário. Eu, por exemplo, né, fui lá para a sala de medicação. Pela graça do nosso Senhor Jesus, não tinha ninguém, gente, numa madrugada de sexta-feira, não tinha nenhuma alma viva internada, tomando medicação, nem para ressaca, nem para enxaqueca, nem para nada. A sala de medicação estava vazia. O que eu fiz? Eu desliguei a luz. Deixei somente a luzinha do banheiro acesa. Então foi algo que eu fiz para me favorecer, para favorecer o meu bebê. E se tivesse alguma pessoa ali também tomando medicamento, né, eu conversaria com ela. Eu ou meu marido falaria com ela, ainda mais de madrugada, né? Então assim, a gente usaria isso a nosso favor. Então é tentar identificar coisas a qual podemos intervir, né? Fazer com que isso aconteça, e aquilo que a gente não pode mudar, opa, minha amiga, respira, aceite, né? E trabalhe com a realidade. E é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha aproveitado todas as informações, que tenha feito sentido para você. Se você estiver grávida agora, esperando o seu parto, analise qual desses cenários é a sua realidade e tenha consciência de que você, mulher, vai intervir de maneira positiva no seu parto. Você vai, porque é seu direito. Você deve fazer isso pelo seu bem-estar e o bem-estar do seu bebê. Um beijo, até o próximo vídeo.